Atos, capítulo 4, 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Que diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Pedimos também, ó Deus, que haja uma direção, ó Deus, do Teu Espírito Santo também aplicando a palavra do Senhor nos nossos corações, Pai, nesta manhã. Nós te pedimos, ó Deus, pois nós necessitamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos do alimento espiritual para a nossa vida. Pai, aplica e também, Senhor, transforma, Pai, as nossas vidas conforme a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós estamos estudando, estava falando com o pastor Ivaldo essa semana, e justamente a classe dos homens com a classe das mulheres estão no mesmo texto, Atos capítulo 4, aí na sequência do versículo 32, nessa perícope, nesse texto aí fechado, que vai do versículo 32 ao versículo 37, que tem um único tema, exatamente falando acerca da comunidade cristã naquela época. Em outras palavras, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, registrando os acontecimentos após a ressurreição de Jesus Cristo, está aqui, irmãos, narrando como a igreja primitiva vivia, como a igreja primitiva andava. E aí a gente já tira algumas lições para nós, porque a primeira igreja, irmãos, após a ressurreição de Cristo, não é a igreja adventista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja católica romana, mas a primeira igreja, essa igreja aqui, a igreja no livro de Atos, a igreja primitiva, certo? A igreja que foi organizada em Jerusalém, lá pelos apóstolos. À medida, meus irmãos, só um parênteses aqui, à medida que nós estamos estudando e alguém tiver alguma dúvida, ou alguém tiver algum comentário para dar, é só levantar a mão, certo? Algum dos irmãos, e aí a gente vai aprender também, junto com os irmãos, com o comentário, ou com as dúvidas que os irmãos queiram tirar. Voltando para o assunto, meus irmãos, o evangelista Lucas aqui está narrando, e o contexto do texto que lemos trata sobre um episódio muito singular na vida da igreja, onde o apóstolo Pedro, juntamente com João, eles são presos perante o Sinédrio, certo? São presos pelo Sinédrio por causa de uma cura que aconteceu na porta do templo, mas eles prenderam por causa que eles estavam anunciando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Aí prenderam e aí exortaram aqueles apóstolos para não mais pregarem o evangelho, mas eles continuaram pregando o evangelho. Eles saíram dali, daquela prisão, foram libertos pelo Sinédrio, porque não existia nenhuma acusação, nenhuma testemunha acusando eles. Eles foram livres, voltaram para a comunidade, para a igreja, contando os acontecimentos, do que tinha acontecido com eles. É o contexto. No versículo 23, os apóstolos já soltos procuram os irmãos, contam o que aconteceu. No versículo de número 24 adiante, eles fazem uma oração,
agradecendo a Deus e entronizando o Senhor Deus Todo-Poderoso e pedindo o enchimento do Espírito Santo. E aí no versículo de número 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, com coragem, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Esse é o contexto. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Não somente os apóstolos, mas toda aquela comunidade cristã, toda aquela igreja estava o quê, irmãos? Cheia do Espírito Santo. Após esse enchimento do Espírito Santo, a partir do versículo 32, o evangelista Lucas relata como a igreja vivia. Então, o tema desta manhã, meus irmãos, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Alguém pode perguntar: mas pastor, existe igreja sem estar cheia do Espírito Santo? Existe ou não, irmãos? Existe? Será mesmo? Será que existe igreja sem estar cheia do Espírito Santo? Existe. Não existe igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da igreja. Mas que existe igrejas sem estar cheia do Espírito Santo? Existe. A igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja que não estava cheia do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo vai exortar dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aquela igreja estava cheia do Espírito Santo, no versículo 31, e a partir do versículo 32, a gente percebe como essa igreja cheia do Espírito Santo vive. Quais são as marcas dessa igreja cheia do Espírito Santo? Eu estava estudando sobre esse texto, o estudioso da palavra de Deus, chamado João Calvino, falando sobre esse texto, no versículo 32 ao 37, ele diz o seguinte: ao analisar o texto em questão, ele afirma: seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que um aço, para não sermos tocados pela leitura desta narrativa. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, trata sobre coisas insondáveis, coisas transcendentes. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver algumas marcas que são marcas profundas. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a unidade. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a unidade. Vamos ler todos juntos em uma só voz o versículo 32. Vamos lá? Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O texto diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Essa expressão coração e alma é muito usado no Antigo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Deuteronômio, a gente vai perceber Moisés falando muito sobre coração e alma. O próprio Jesus falou isso: amarás ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. O coração, irmãos, tem a ver com o espírito, com o nosso ser. E a mente aqui, ou melhor, o coração e a alma. E a alma, irmãos, tem a ver também com a nossa, além do nosso espírito, mas também com a nossa consciência. Em outras palavras, Lucas está dizendo o seguinte: todos aqueles ali que estavam crendo, toda aquela igreja ali, eram unida, creram, era um só, coração e alma. E ele continua dizendo: ninguém considerava exclusivamente em sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era o quê? Comum.
Em outras palavras, havia uma unanimidade, havia algo em comum. A palavra, irmãos, unidade, significa o seguinte: a qualidade ou estado de ser único. Então, aquela igreja era um só corpo em Cristo Jesus. Aquela igreja vivia em unidade. Havia na faixa de mais de 5.000 crentes aqui registrado, provavelmente aqui nesse texto. Muita gente, eram mais de 5.000. Mesmo assim, eles viviam em unidade, havia o mesmo espírito, havia o mesmo objetivo, havia o mesmo entendimento, havia o mesmo propósito, havia uma unidade, tudo em comum. Interessante, meus irmãos, que eles estavam ali. O texto que antecede esse texto é justamente a perseguição do Sinédrio contra os apóstolos. Eles foram perseguidos, havia uma perseguição, mas mesmo diante dessa perseguição eclesiástica ali, do Sinédrio, dos judeus contra a igreja de Cristo, eles ainda assim permaneciam em unidade. Sabe por que, irmãos, isso acontece? Porque as perseguições, os inimigos externos, fora da igreja, eles não ameaçam a unidade. Pelo contrário, os inimigos fora da igreja promovem cada vez mais o fortalecimento da igreja, da unidade. Quanto mais a igreja passa por perseguições de inimigos fora dela, inimigos externos, a igreja cada vez mais se une, a igreja cada vez mais permanece unida. Agora, meus irmãos, os inimigos que se levantam dentro da igreja, aí sim, são esses inimigos que destroem a unidade. O inimigo aqui era externo. Não havia inimigos internos dentro da igreja. Só mais à frente que a gente vai ver isso. Mas aqui o inimigo era externo. Os inimigos que destroem a unidade se levantam dentro da igreja. Vou dar um exemplo. A calúnia que se levanta, a fofoca, são inimigos que se levantam contra a unidade da igreja. Eu dei 2 exemplos, mas eu queria ouvir os irmãos. Quais são os inimigos que os irmãos podem identificar, que pode surgir ou que pode acontecer dentro das igrejas que destrói a unidade? Inveja. Quem mais? Presbítero? Inimizade. Fofoca. Alguém quer sugerir um outro inimigo? A crítica. A indiferença. É verdade. O ciúme. Oi? O orgulho. Exatamente. Arrogância. Falta de perdão. Não ajudar o próximo. Todo o individualismo. Tudo isso que os irmãos falaram são inimigos que se levantam não fora da igreja, mas dentro da igreja, para querer destruir a unidade. E, meus irmãos, a unidade, ela não é criada pela igreja, mas ela deve ser preservada pela igreja. Quem criou a unidade não foi a igreja, foi Cristo. Mas ela deve ser preservada pela igreja, conforme Efésios capítulo 4. Outra questão também, havia aqui unidade, eles estavam vivendo ali em unidade, porque certamente esses inimigos não existiam ali dentro da igreja, e se estivessem existindo, eles imediatamente eram disciplinados, havia uma disciplina, eles não aceitavam, eles rejeitavam. No entanto, irmãos, eles viviam nessa unidade porque Cristo comprou essa unidade por eles, e eles estavam ali vivendo essa unidade por causa de Cristo. O Espírito Santo estava ali com eles.
E aí tem uma doutrina que eu estava, recentemente eu ouvi de um apóstolo dos nossos dias falando, apóstolo entre aspas, viu, irmãos? Eu até me lembrei aqui que alguns irmãos falaram, acho que o professor Erivan falou, eu fui chamar o pastor Erivaldo, e aí eu queria chamar o apóstolo Erivaldo, mas eu acho que eu falei pastor ainda, viu, Erivan? O Erivan ouviu, alguns irmãos ouviram, mas apóstolos entre aspas, irmãos, apóstolos entre aspas, porque estava escutando um irmão falando comigo, e ele falando para mim assim o seguinte: pastor, para realmente existir unidade dentro da igreja, tem que ser restaurado o ministério apostólico dentro das igrejas. E ele falando isso para mim, e eu sou pastor presbiteriano, eu fiquei sem entender, porque eu fiquei pensando comigo mesmo, pois vai ser muito difícil restaurar o ministério apostólico verdadeiramente, porque para ser apóstolo, primeiro, tinha que ter andado com Jesus. O cara deve ser muito velho, deve ter mais de 2000 anos aí, vivo ainda, né? Porque quando, por exemplo, foram colocar um apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, os apóstolos que já estavam ali, botaram lá as credenciais, tinha que andar com Jesus, tinha que ser testemunha ocular do ministério de Cristo. Então, para restaurar o ministério apostólico hoje, alguém tinha que ter andado com Jesus lá na Galiléia. Então, o cara deveria estar em um ancião de idade. Vladimir e olha aí a brincadeira, né? Presbítero Arthur, quer falar? Exatamente. Uhum. Exatamente. Mas eu creio exatamente assim. E o apóstolo falou para mim: não, pastor, para ter unidade na igreja tem que restaurar o ministério apostólico, porque só quando tiver apóstolo dentro das igrejas é que o povo vai ser unido. Aí eu fiquei pensando, rapaz, vai ser difícil, porque alguém tem que ver Jesus, tinha que estar andando com Jesus. Segundo lugar, esse apóstolo também tem que ser testemunha ocular da ressurreição. Quem hoje viu Jesus Cristo ressuscitar lá em Jerusalém, quando estava o povo lá e Jesus Cristo ressuscitou, e aí o anjo apareceu e disse: do mesmo modo que viste subir, ele também voltará. Então, o apóstolo também tem que ser testemunha disso daí, da ressurreição, né? Então, quem hoje, nos nossos dias, foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo? É difícil. Outra coisa também, tinha que ter testemunhado também dos milagres e ser discípulo direto do Senhor Jesus Cristo. Além de andar com Jesus, além de ser testemunho ocular da ressurreição, tinha que ter aprendido diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Rapaz, difícil. E outra coisa mais complicada ainda para restaurar o ministério apostólico nos nossos dias, é que são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, que são os 24 anciãos de Apocalipse. Rapaz, eu querer colocar 25, eu não vou querer não. João já disse, são 24. Eu ir contra a palavra do apóstolo João e querer acrescentar mais um, são 24 anciãos no livro de Apocalipse, que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Desde o batismo de João. Então, outra credencial aí para ser apóstolo, tinha que estar ali no batismo de João Batista. Então, rapaz,
E aí o apóstolo que estava falando comigo isso, pastor, tem que ser restaurado o ministério apostólico para ter unidade. Eu não quis acusá-lo e nem debater teologia, porque não ia adiantar, mas eu fiquei assim com o meu coração e depois meditando nesse texto. Irmãos, o que compra, o que constrói, o que faz, o que firma a nossa unidade é o sangue de Jesus Cristo, amém? É somente Ele. Não é necessário utensílios, não é necessário a restauração de um ministério apostólico, mas o que garante a nossa unidade é apenas Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele vai dizer que de ambos, por intermédio da cruz, Deus fez um só povo, falando ali de judeus e gentios. Então, é por intermédio da cruz de Cristo que nós permanecemos em unidade. Meus irmãos, nós permanecemos em unidade por causa de Cristo Jesus. Essa unidade foi conquistada na cruz de Cristo. Então, por que eu devo permanecer em unidade? Porque é obrigação minha, por exemplo, identificar quando surgir esses inimigos da unidade dentro da igreja. Porque é obrigação minha identificar e rejeitá-los para preservar a unidade. O que tenho eu com a unidade? Que parte tenho eu com os irmãos para querer preservar a unidade da igreja? Essa é uma pergunta relevante. Por que eu devo preservar a unidade? Por que, por exemplo, eu tenho que me esforçar para preservar a nossa união? Por que nós temos que fazer isso? Simplesmente porque a igreja primitiva fazia? Porque é modelo? Também, mas o principal disso é que a unidade ela foi comprada pelo sacrifício de Jesus Cristo. E todas as vezes que a gente é contra a unidade, nós estamos negligenciando, nós estamos desrespeitando aquilo que Cristo comprou para nós, aquilo que Cristo pagou, o preço que Ele pagou pela nossa unidade. Estão entendendo aqui? Amém? Então, todas as vezes, meus irmãos, que você se deparar com algo que provoca a desunião, a inimizade, você deve se lembrar de Cristo. Rapaz, Cristo sofreu numa cruz para que eu pudesse ser um com meus irmãos. E aí, lembrando de Cristo, a gente vai permanecer em unidade. Somente Cristo, irmãos, pode fazer com que a gente permaneça unidos. Somente em Cristo. Sabe por quê? Porque se for só da gente mesmo, a gente vai querer brigar. Vai pisar no pé, vai ser aquela coisa, vai ser aquela agonia. Sabe? Se não for Cristo na nossa vida, vai ser difícil permanecermos em unidade. Somente olhando para Cristo é que a gente vai respeitar os nossos irmãos, que a gente vai se esforçar para vivermos em comunhão. Presidente da UPH, Adriano. Isso.
Exatamente. O carro-chefe, a gente pode falar, né? Exatamente. Até porque, irmãos, Adriano falou muito bem, nós meditamos semana passada com as mulheres, que foi o texto anterior, a igreja estava em oração, a igreja tinha acabado de orar, a igreja vivia em oração. Ele tinha acabado de orar no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, por esta razão, as marcas, a marca posterior é justamente a unidade, tudo em comum. E essa comunhão, irmãos, que Adriano falou, ela vai refletir mais à frente, na segunda marca, porque comunhão não é apenas um momento onde a gente vai estar junto, conversando, mas comunhão vai mais além que isso. Presbítero Vladimir. Sim. Aham. É verdade, é bom, né? A unidade, exatamente. A unidade é coisa boa. Isso, exatamente. E só lembrando, meus irmãos, a unidade, ela foi comprada pelo sangue de Cristo e a gente só pode permanecer unidos por causa de Cristo. Porque sem Cristo, se a gente não olhar para Cristo, vai dar outras coisas, a gente vai contemplar as naturezas da nossa carne. Tem que olhar para Cristo. E aí, eu vou pedir para Pedro, vem aqui, Pedro, na frente. Isso. Por gentileza, fazer somente uma ilustração aqui para os irmãos. Pedro, fica ali na frente, isso. Mais para frente ali, isso. Pronto, agora fica aqui nessa linha. Olha para mim, fica olhando para mim, isso. Nós temos aqui um relacionamento, certo? Uma amizade, eu, Pedro. Mas se Pedro fizer algo que eu não gosto, se Pedro pisar aqui no calo do meu pé, o impulso normal da natureza humana é de empurrar, de fazer a mesma coisa. Isso é normal da natureza humana. E aí, se houver qualquer dificuldade entre eu e Pedro nesse relacionamento, nessa amizade, qualquer dificuldade, algum mal-estar, a nossa natureza carnal é de complicar mais ainda essa amizade. Talvez de fazer algo errado e tal. E aí esse relacionamento, essa comunhão entre mim e Pedro, vai estar fraca, vai estar totalmente impactada pela carnalidade, pelos inimigos de dentro, talvez fofoca, calúnia, perseguição, inveja. E aí vai haver essa dificuldade. E aí eu olho para Pedro e a vontade que dá é de fazer a maldade, agir na carnalidade. Pedro olha para mim também da mesma forma. Isso depois de mal-estar, isso depois de algo algo ruim. No entanto, meus irmãos, se nós olharmos para Cristo, isso muda. Isso muda. Eu vou chamar o presbítero Valdemir, por gentileza. Valdemir, fica aqui no meio, olhando para mim. Se Cristo passa a ser o centro da nossa unidade, da nossa base, se a gente, todas as vezes, nos nossos relacionamentos, agir como Cristo, ele for o centro, o meu olhar agora para Pedro vai ser através da lente de contato de Cristo. A minha só um exemplo, viu, irmão? Estou dizendo aqui que Vladimir não é Cristo, não. É um exemplo aqui, certo? Um exemplo. Não torço para o esporte. Então, se Jesus estiver no centro desse relacionamento, o meu olhar para Pedro sempre vai passar pela visão de Cristo, certo? Pela cosmovisão de Cristo. Então, se eu tiver no meu interior a vontade de fazer o que é ruim, Cristo vai me impedir e aí eu vou tratá-lo como Cristo quer que eu trate Pedro.
Da mesma forma, Pedro vai me tratar segundo a vontade de Cristo, porque Cristo passou a ser o centro do relacionamento. E isso, meus irmãos, é dentro da igreja, dentro de grupos, de ministérios, de departamentos e principalmente dentro da família. Cristo, ele deve ser sempre o centro. Somente olhando para Cristo é que a gente vai permanecer em unidade. Somente, lembre disso. Quando der aí no seu coração a vontade de se explodir, de querer largar as coisas, de querer brigar e não gostar das coisas, olhe para Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. E aí você vai ver que você tem essa unidade por causa do sacrifício dele. E aí você vai viver conforme a vontade dele para com o teu próximo. Amém? É dessa forma. Presbítero Valdemir, Pedro, obrigado. Certo? A segunda marca, meus irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo é a solidariedade. É a solidariedade. O que significa solidariedade? A solidariedade não significa apenas reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou grupo, mas também consiste no ato de ajudar as pessoas desamparadas. O texto vai dizer no versículo 32, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era o quê? Comum, havia uma comunhão. Essa comunhão, irmãos, refletia no quê? Refletia no bolso. Era tudo em comum. A comunhão aqui não era que eles estavam, compraram um bolo, uma torta, um refrigerante, vamos todo mundo fazer uma comunhão aqui, e a gente vai aqui fazer um social, e vai estar todo mundo aqui comemorando, conversando, e cada um para suas casas, e acabou a comunhão. Não, comunhão aqui não é isso. A comunhão aqui, irmãos, é revelada no versículo 34, veja o que diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. No finalzinho do versículo 32 diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Ou seja, alguém que tinha necessidade, que estava ali no meio da igreja, o povo chegava, alguém que tinha uma propriedade, uma casa, vendia essa propriedade, o terreno, a casa, pegava o dinheiro, dava lá, colocava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam esse dinheiro e davam para aqueles que estavam passando por necessidade, de tal forma que naquela comunidade cristã não havia nenhum necessitado. Entendo, irmãos, eu não estou aqui falando de uma teologia social, que todo mundo deve ter a mesma renda, não é isso. Todo mundo deve ter o mesmo salário, não é isso. Não é teologia social. Eu estou falando aqui de que tanto aqueles que são mais ricos, ou aqueles que ganham um pouco menos, mas isso existia, mas o que eu quero dizer é que não havia nenhum necessitado. Não havia alguém que passasse por necessidade. Por quê? Porque aqueles que tinham uma melhor condição ajudava aqueles que estavam passando por necessidade. Havia uma solidariedade. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo interfere, irmãos, no nosso bolso. Interfere no nosso bolso. Não existe, irmãos, amor sem ação. Não existe essa coisa da gente dizer que vivemos em unidade, vivemos em comunhão, vivemos na bênção, mas talvez alguém próximo de nós, alguém da nossa igreja passando por necessidade e que ninguém vê. Isso não pode existir. Isso não reflete unidade. Unidade, irmãos, a unidade vai levar para esse caminho da solidariedade. Havia tudo em comum. Uma coisa maravilhosa que a nossa igreja faz e sempre faz, por exemplo, o Projeto Viver. A nossa igreja sempre se levanta para ajudar os irmãos. O presbítero Pedro, um exemplo, né, passou por uma necessidade, toda a igreja sabe, e aí a igreja ajudou.
É assim que nós devemos viver, mais e mais nesse sentido. Nós devemos crescer mais e mais nessa solidariedade. Amém, meus irmãos? Essa é a segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte: crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também, para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. A unidade da igreja, irmãos, transformou-se em solidariedade. A terceira marca da igreja, além de unidade, além de solidariedade, a terceira marca da igreja é a verdade. Veja o que diz no versículo 33. Eu gostaria que toda a igreja lesse agora o versículo 33 em uma só voz. Vamos lá? O texto afirma que eles davam testemunho. A palavra, irmãos, testemunho aqui tem a ver com vida, ou seja, eles viviam na verdade do Senhor. Eles não eram uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Pelo contrário, eles eram, irmãos, verdadeiros. O texto vai afirmar que eles davam testemunho. Testemunho, irmãos, é ser verdadeiro pela causa do Evangelho, ao ponto de morrer pela causa do Evangelho. A gente vai perceber, por exemplo, que todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, foram martirizados. Em outras palavras, eles morreram por causa do Evangelho, por causa dessa verdade. Uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, não vai negociar a verdade, pelo contrário, ela vai ser testemunha da verdade em todos os lugares. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que uma igreja cheia do Espírito Santo é revelada pela manifestação dos dons espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala em línguas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que profetiza. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem visões, que vive no extraordinário. Mas não é, irmãos. É importante os dons espirituais, é importante. Mas a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo não é os dons espirituais, mas é a maturidade espiritual, ou seja, é o fruto do Espírito Santo. Em outras palavras, uma pessoa cheia do Espírito Santo é crente aqui na igreja, mas é crente em casa. Dá testemunho aqui na igreja de Cristo, mas também dá testemunho em casa, com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Por quê? Porque você vive na verdade, dando testemunho da verdade. Quando você estiver viajando para as praias, aí vai estar lá talvez uma blitz, e aí o cara vai querer pegar um dinheiro seu, e aí porque você está cheio do Espírito Santo, você vai dizer: não, eu não vivo em suborno, eu não vivo na mentira, eu vivo na verdade. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Quando estiver lá na reunião da empresa, dos negócios, e aí surgir uma sagacidade, de tal forma que outros poderão ser prejudicados, e você vai ganhar mais dinheiro por causa de mentira, por causa de malandragem, aí você vai dizer: não, eu não aceito isso. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo e você vai viver na verdade, dando testemunho da verdade. Aquela igreja, irmãos, vivia dando testemunho. Os apóstolos davam testemunho. Eles morreram por causa desse testemunho. Nós estamos aqui porque homens permaneceram na verdade, rejeitando as propostas que esse mundo pode oferecer, rejeitando disso. É por isso que nós estamos aqui, porque homens e irmãos derramaram sangue para nós estarmos aqui. Eu conto, por exemplo, um caso de John Hus. John Hus foi um dos pré-reformadores. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo que antecedeu o Martinho Lutero. John Hus leu a palavra de Deus e percebeu que a igreja da época vivia não na verdade, vivia na mentira, vendendo indulgências, vendendo terreno no céu. E aí ele foi contra tudo isso.
e começou a pregar a verdade. Isso, irmãos, na Europa da Idade Média. Veja a situação. Começou a pregar a verdade, começou a divulgar a verdade. O que aconteceu? O clero da igreja, as autoridades da igreja católica romana da época, chegaram em cima, pressionando. Ou você para com isso, ou você vai para a fogueira. Ou você entra no jogo, ou você fica no esquema, ou vai para a fogueira. O que ele fez? Entrou no jogo? Não. Entrou no esquema? Não. Ele permaneceu na verdade, continuando pregar o evangelho, continuando anunciando o evangelho. Estava ali dando e continuando o seu testemunho pela causa da verdade, pela causa do evangelho. Irmãos, a igreja, as autoridades ficaram tão furiosos com John Hus, que acenderam uma fogueira enorme e prenderam John Hus e o levaram para a fogueira. Jogaram John Hus na fogueira, irmãos. Ele morreu, mas morreu permanecendo na verdade. A fogueira é tão forte, irmãos, que os estudiosos afirmam que quando os guardas da igreja levaram John Hus para jogar naquela fogueira, eles mal poderiam permanecer ali perto, porque estava tão ardente o fogo que estava queimando a pele daqueles soldados, e eles tiveram que sair rápido. E John Hus, irmãos, ali, naquela fogueira, os historiadores afirmam que ele queimando vivo, mas ele estava orando e cantando louvores e afirmando: eu morro aqui, mas outro será levantado. 100 anos depois, levantou Martinho Lutero para promover a reforma protestante na Europa. Ele permaneceu na verdade. Sangue foi derramado para que hoje a gente esteja aqui, vivendo na verdade. Então, irmãos, quando surgir a proposta indecente, seja na rua, na casa, nos negócios, no trabalho, seja onde for, a gente precisa dar testemunho, permanecer na verdade. Amém? Mais do que isso, o texto afirma que com grande poder os apóstolos davam testemunho. Em outras palavras, eles anunciavam o evangelho com grande poder. O poder aqui, irmãos, segundo os estudiosos, não é o poder de milagres, não é o poder de cura, mas o poder aqui é o poder da autoridade da palavra, do Espírito Santo conduzindo a pregação do evangelho. Entre outras palavras, a verdade, irmãos, deve ser anunciada com poder. O evangelho deve ser testemunhado com poder. Tem pregadores, irmãos, que pregam sem poder, que não é pregação, é palestra, que é apenas oratória, é apenas aquilo que o apóstolo Paulo disse: persuasão, sabedoria humana. No entanto, irmãos, a pregação ela deve ser em fraqueza, em tremor e grande temor, conforme disse o apóstolo Paulo, e na demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não seja apoiada em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Em outras palavras, a pregação, ela deve ser transmitida, anunciada com o poder do Espírito Santo de Deus. É mais que uma palestra, é mais que um ensino, é mais que alguém aqui falando palavras, é a manifestação do poder de Deus para as nossas vidas. Essa é uma verdade, irmãos, que nos nossos dias ela precisa ressurgir. Pregadores que pregam sem poder, pregadores que não têm vida de oração, homens que não dedicam tempo de jejum e oração. E é claro, irmãos, a gente nota muito bem quando um pregador, por exemplo, sobe no púlpito para pregar e tem aquela palavra que é sobre Deus. Tem aquela pregação que você está ouvindo que é acerca de Deus. Mas tem aquela pregação que você escuta, como eu já escutei, que é como se Deus estivesse falando com você.
Não é algo que você está ouvindo sobre Deus, mas é você ouvindo a voz de Deus, é Deus falando com a sua alma. Pregação é isso aí, é poder de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, entra dentro da nossa alma. Um grande reformador, pastor da Catedral de Westminster, lá na Inglaterra, Martin Lloyd-Jones, escreveu um livro chamado Pregação em Pregadores. Ele diz o seguinte: a pregação é lógica em fogo. Ele queria dizer exatamente isso, que deve ter poder na pregação, é lógica em fogo. O apóstolo Paulo instrui da mesma forma, demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, esta também é a marca da igreja, é a verdade. Quem lembra da primeira marca? Parabéns, Júnior. Quem lembra da segunda marca? Solidariedade. E a terceira marca? E a quarta marca? A quarta marca, meus irmãos, respeitabilidade. Respeitabilidade. Olha aí para o texto, no versículo 35. E depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Os estudiosos, irmãos, afirmam sobre esse texto. Você lê, por exemplo, Hernando Dias Lopes, você lê, por exemplo, William Barclay, se você lê, por exemplo, William Hendricks, se você lê, por exemplo, o evangelista Moody, de todos os comentaristas que eu li, todos vão falar que essa atitude da igreja era uma atitude respeitável. Por que era respeitável? Em primeiro lugar, era respeitável porque eles estavam ali ajudando os necessitados. Segundo lugar, era respeitável porque eles estavam ali não subestimando a autoridade dos apóstolos. Pegaram dinheiro e foram levar para quem? Para a liderança da igreja. A liderança da igreja, por sua vez, toma a atitude respeitável de quê? De administrar aquele dinheiro e ajudar os necessitados. Então você vê uma atitude respeitável da igreja, você vê uma atitude respeitável daqueles que vão pegar o dinheiro e levar para os apóstolos, e você vê uma atitude respeitável dos apóstolos para com a igreja. Então existe aqui, irmãos, uma atitude respeitável, uma respeitabilidade. Essa é a quarta marca da igreja, uma característica, irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos muitas vezes vivendo em um tempo que atitudes respeitáveis está cada vez mais acabando. Crianças, por exemplo, que não respeitam mais os mais velhos. Quantas vezes eu já vi? Quantas vezes eu já vi crianças que parecem que estão disciplinando os pais? E até a minha mãe aqui falou sobre disciplina, e eu lembrei da vara lá de casa. Eu lembrei logo, porque o couro doeu foi em mim, né? E a vara lá de casa, irmãos, eu posso falar, né? Pode. Os irmãos não sabem, mas era uma vara complicada, irmãos. A vara era o fio do secador. Grave isso não, viu, Tiago? Era o fio do secador, meu amigo. Não era o cinturão, nem a chinela. Oxi. Minha mãe disse para mim que quando pegava o fio do secador, não precisava nem fazer força, era... É a maior prova de amor. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Eu tenho saudade, irmãos, do fio do secador da minha mãe. Eu tenho saudade, mas é isso mesmo, porque o fio do secador formou o meu caráter. Tá com Renato? Oi. Mas ela dizia assim, ó, só uma... Não dá nem força, era só um... Devagarzinho que já doía, eu chorava. Sério. Diga lá.
Como é que é? Presbítero, diga aí. Minha mãe, quando ia dar em mim, ela dobrava uma corda em 4 partes, assim, dobrava duas. Era 4 lapadas de uma vez. 4 lapadas de uma vez. Oi, diga lá. Então você vê que assim hoje em dia essa questão de respeitar, do respeito, está se acabando. Você vê, por exemplo, crianças que não são mais disciplinadas, pelo contrário, estão disciplinando os pais. Faça isso, faça aquilo, eu quero isso. E aí bate, espermeia, se joga no chão, sabe? Isso é falta de respeito. Adultos completamente entregues às paixões, né? Completamente entregues aí ao mundão mesmo. Então você vê isso, você vê, além de crianças, você vê, por exemplo, mulheres que não respeitam mais os maridos, que os tratam com arrogância, com ignorância. Você também vê maridos que não respeitam mais mulheres, as esposas, que as tratam de forma grosseira, que nem, talvez, nem se abraçam, nem se beijam mais. E eu estava escutando, irmãos, um estudioso falando, é mais importante que um pai beije a sua mulher do que beije o seu filho. É mais importante. Isso até mesmo na frente do filho, para que o filho veja que o pai ama a sua mãe. É mais importante que um pai beije a sua esposa do que o filho. É mais importante. Além dessa questão familiar, diga lá, irmã. Sim. Foi? É verdade. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai viver respeitando, começando esse respeito na família. Esse respeito sai da família, deve passar também pela igreja. Adolescentes, por exemplo, que não respeitam mais autoridades da igreja, diáconos, não respeitam presbíteros. Diáconos, presbíteros, que não respeitam talvez uns aos outros, ou uma autoridade. Pessoas da igreja que não têm cargos, que talvez não respeitam a autoridade da liderança. Solta gracinha, piada, com malícia, com sagacidade. Isso é tudo, irmãos, carnalidade.
uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, esse respeito que existe. Eles foram lá, respeitaram e entregaram aos apóstolos o dinheiro. É verdade. Você vê, por exemplo, muitos, a começar do termo apóstolo que está sendo usado hoje. E eu não estou pregando aqui, meus irmãos, para você pegar o seu dinheiro e levar na mão desse apóstolo, não. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que existe um respeito que a gente deve ter, certo? O respeito também que se deve ter dos pastores, certo? Da liderança com a igreja, na forma de tratar, na forma de ajudar. E principalmente, meus irmãos, principalmente na forma de pregar. Estudar a palavra para alimentar a igreja, a ovelha. Presbítero Tarsos. Exatamente. 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 Agora, irmãos, só um exemplo aqui. Claro que, por exemplo, em igrejas que são abertamente malignas, a gente pode até dizer isso, porque são, na verdade, não são pastores, mas são lobos que querem a lã das ovelhas. Para essas igrejas assim, que estão sugando o povo, a gente nem considera. A gente nem fala, nem considera ajudar, ofertar, dizer, não, você pode dar o dízimo lá, que os irmãos lá são honestos. Não, a gente vê tanto escândalo lá fora. Mas existe outra realidade, por exemplo, na nossa igreja. A nossa igreja, eu tenho a convicção, é uma igreja sadia, é uma igreja honesta. Os diáconos, eles recolhem os dízimos, tem relatório, tem comissão, certo? Que anualmente vai e vê o relatório dos diáconos. Tem tudo isso, certo? Tem tudo isso. É uma igreja honesta. Mas aí se levanta um ou outro irmão e diz: eu não vou ofertar, nem vou dar o dízimo na terceira igreja, porque poderia se investir mais naquilo ali, e não está se investindo. Poderia fazer mais sobre isso e não está fazendo, por isso que eu não vou dar o meu dízimo nem ofertar na igreja. E aí, irmãos, isso é um pecado. Porque a nossa responsabilidade é de ofertar na igreja em que nós congregamos ao Senhor. A responsabilidade da liderança da igreja é de administrar esse dinheiro que entra, que é consagrado para a obra do Senhor. Eu não vou dar o meu dízimo, por exemplo, ao presbitério, e se eu achar que o presbitério está fazendo alguma coisa errada, eu não vou dar mais o meu dízimo. Não, eu não faço isso. Eu dou meu dízimo ao presbitério, e o presbitério organiza, administra o dízimo dos pastores, conforme a liderança ali decidir. Da mesma forma é aqui na igreja. A gente não tem o poder, nenhum membro tem o poder de administrar os dízimos. Quem administra os dízimos é a igreja, é a liderança da igreja, certo? Visivelmente, abertamente, dando um relatório anualmente, como acontece aqui, mas ela é que administra os dízimos e as ofertas dos irmãos, a liderança. Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Aqueles irmãos foram lá para os apóstolos e respeitaram essa atitude, chegaram lá na liderança e depositaram os dízimos, aliás, as ofertas, e aquelas ofertas foram lá e a liderança administrou aquilo ali, ajudando os necessitados. Havia uma respeitabilidade, havia um respeito de todas as partes. É isso que deve existir. Isso é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Amém?
Exatamente. Ótimo. Exatamente. Orar, consagrando, quando você for depositar a sua oferta, o seu dízimo, você ora, consagrando essa oferta, o seu dízimo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu consagro a Ti, que esse dinheiro seja usado para a obra missionária, para a obra do Senhor, para o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Você ora pela liderança. É assim que a igreja deve fazer. Amém? Nós precisamos respeitar os líderes da igreja, a liderança, os irmãos. Da mesma forma, a liderança deve respeitar aqueles que estão acima, o presbitério, e respeitar também os irmãos, a igreja toda. Respeitabilidade. Para terminar, irmãos, em quinto e último lugar, quinta marca da igreja é a integridade. Integridade. O texto vai dizer, irmãos, lá no finalzinho do versículo 33, e em todos eles havia abundante o quê? Graça. Graça. Graça aqui, irmãos, não é a graça da pregação, nem a graça de Deus, mas a graça aqui, irmãos, era a simpatia do povo. O povo, irmãos, olhava para a igreja com graça. O povo olhava para a igreja e via integridade, via verdade. Mais que isso, você vai olhar, por exemplo, a integridade de um homem chamado José. Veja o que diz lá no versículo 36. Toda a igreja lendo, em uma só voz. Vamos lá? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Ponto, só até aí. Gente, o povo conhecia José, sabia quem era José. Os apóstolos deram um sobrenome para José, que é Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Sabia que ele era levita e natural de Chipre. Ou seja, José não tinha nada em oculto. O povo sabia quem era o José, sabia o que ele fazia, sabia seu sobrenome, sabia qual era o seu cargo, sabia a sua função, sabia onde ele morava. Ou seja, havia integridade na vida daquele homem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, vive em integridade, tem integridade, se mantém íntegro aos olhos do Senhor. Não tem nada em oculto, não tem nada fechado, pelo contrário, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Aqueles irmãos tinham a graça do povo. O povo olhava para aquela igreja, o povo de Jerusalém olhava para aquela igreja e dizia: olha aí que povo abençoado, vive na verdade, todo mundo sabe quem é, ajuda os necessitados, tem integridade. Veja no versículo 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Era um homem íntegro, havia integridade. Essas são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos lá, vamos lembrar para terminar. Primeira marca, unidade. Segunda marca, terceira marca, quarta marca, isso, e quinta marca, integridade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fecha teus olhos. Vou chamar já o grupo de louvor para vir aqui. Essas eram as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu preguei essa mensagem não apenas para a gente meditar, mas para a gente viver também essa mensagem. Quantos querem aqui que a terceira igreja tenha essas marcas? Que haja verdadeira unidade. Quantos querem? Ei, será que você quer viver isso? Quer contemplar isso na sua igreja? Amém? Então vamos orar. Nós vamos levantar agora, irmãos, um clamor a Deus, encerrando esse culto, pedindo para que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, pedindo para que a nossa igreja vivencie essas marcas na sua vida, na sua comunidade.
Isso, irmãos, não é uma utopia. Tem alguns estudiosos que afirmam que esse negócio da igreja vender suas propriedades e dar para os mais pobres, os necessitados, é uma utopia. Não é uma utopia. Isso era uma realidade. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Um relato histórico. Era uma realidade da igreja. Irmãos, eu creio que Deus pode abençoar a nossa igreja como aquela igreja vivia. Nesse modelo. Eu creio, meus irmãos. Você crê? Então levante as suas mãos nos céus e nós vamos orar agora pedindo. Eu quero que você ore pedindo isso. Ore pedindo isso para a nossa igreja. Os inimigos se levantam, meus irmãos, para querer impedir essa obra. Mas ore agora, pedindo a Deus essa graça, para que sejamos cheios do Espírito Santo.